Muito bem. Então, pessoal, hoje o nosso assunto inicial é fotossíntese e a gente segue com esse assunto durante algumas aulas ainda, que é um assunto mais extenso, é um assunto que exige um pouquinho mais, né, da gente para compreensão, enfim. Mas a gente vai tentar ir devagar, sem atropelar as coisas. Vamos tentar ver um pouquinho mais hoje, então, sobre a luz e sobre a fotoquímica. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, né? Sim, sim. Obrigada. Muito bem, pessoal. Então, hoje vamos falar, então, da fotoquímica. Então, a etapa fotoquímica é uma das etapas da fotossíntese e ela depende diretamente, depende muito, né? Ela é extremamente dependente da luz. Sem luz não tem fotoquímica e o próprio nome já diz. Fotoquímica quer dizer que a gente está convertendo a luz que chega até a planta na forma de fótons, e fóton, né, por si só já quer dizer luz, em energia química. Então, hoje a gente vai ver como que as plantas efetivamente conseguem converter essa energia solar em energia química, que vai servir, então, como base para a gente entender todo o funcionamento do processo fotossintético como um todo. Então, o que a gente aprendeu até agora no ensino médio foi que a partir de gás carbônico, água, na presença de luz, a gente tem formação de açúcares, liberação de O2, certo? Só que a gente não sabe de onde sai cada um desses componentes. Se quimicamente, né, nós formos a um laboratório altamente qualificado e pegarmos água, CO2, colocar na presença de luz, nunca numa reação direta, nós conseguiríamos formar carboidrato a partir disso, liberando oxigênio. Porque o processo é muito complexo e ele exige estruturas específicas dentro da célula vegetal, mais apropriadamente falando, né, dos cloroplastos, que vão permitir que essa reação aconteça. E óbvio que ela não acontece em uma via única, ela acontece dependendo de vários passos metabólicos com uma conversão interna de energia. Então, a gente passa também por um processo de óxido-redução muito, muito intenso aqui no processo fotossintético. Para a gente conseguir entender um pouco mais sobre todo esse processo da fotossíntese, a gente vai fazer uma visão geral sobre ela, vai aprofundar na parte fotoquímica, e para falar de fotoquímica, a gente precisa contextualizar o que é a luz, como que as plantas enxergam, entre aspas, claro, né, essa questão da luz, como é que elas convertem essa energia luminosa e qual o papel da luz como matéria, como energia nesse processo. Então, para motivar, né, nosso estudo de fotossíntese, quando a gente percebe, por exemplo, né, e de fotoquímica, a gente pensa que provavelmente as plantas precisam de quantidades diferentes de luz para sobreviver, certo? E isso é verdade. Por exemplo, plantas que vivem sob o sol extremo, sem sombreamento, sem nada, provavelmente precisam de uma quantidade muito maior de energia solar do que plantas que vivem no subbosque, plantas de dentro de casa, plantas que não recebem radiação solar de forma direta. Isso é muito verdade, né? E aí, porque esse processo da fotoquímica para essas duas plantas vão ocorrer sim, mas numa intensidade diferente, tá? É um processo que vai se saturar em quantidade diferente de acordo com a energia solar que chega até as plantas. Então, esse efeito é muito visualizado quando nós temos, por exemplo, o chamado de efeito de borda. O que a gente tem aqui na borda? Então, primeiro, o que é a borda, né? Primeiro, a gente tem, por exemplo, uma floresta, um fragmento vegetal, algo assim. Na verdade, uma floresta inteira, vamos pensar dessa forma, que vai se fragmentando aos poucos por ação antrópica, por inserção de gado, ou enfim, né, e outras coisas mais, desmatamento, etc, etc. Aquelas plantas que estão mais na borda, quando a cobertura vegetal era completa, ao retirar parte, antes, quando a cobertura vegetal era completa, a gente tinha plantas, né, mais do dossel e plantas do subbosque,
e as subbosses com certeza recebiam muito menos energia solar, né, do que as plantas do dossel. Ao retirar parte, abruptamente, né, parte dessa vegetação, a gente causa o tal efeito de borda, em que nas bordas, né, do fragmento a gente tem maior quantidade de energia solar, maior quantidade de fótons por área ali chegando, onde chegavam muito menos. Então, a gente perde aquele sombreamento natural e aquelas plantas do entorno das bordas, elas ficam muito mais sujeitas a uma radiação solar bem maior. E qual que é o efeito direto? Primeiro, interrupção do crescimento dessas plantas de borda, como a gente pode perceber aqui, ó, a saída abrupta aqui das plantas no entorno pode levar aí a gente ter uma iluminação maior, né, uma radiância maior nessas plantas aqui que não eram tão iluminadas antes, né, que não recebiam tanta energia solar antes. Um outro efeito que a gente pode ter, como a condição aqui permite maior irradiação solar, permite maior chegada de raios solares aqui, então a gente pode perceber o crescimento de plantas ruderais, que crescem em regiões de muito mais, onde a gente tem uma iluminação muito maior. Um exemplo disso são as gramíneas invasoras. Então, uma coisa que a gente pode perceber bastante é que, por exemplo, braquiárias e outras, né, desse grupo que às vezes são naturalizadas, ou às vezes não são nativas, né, são plantas exóticas, que então, como elas necessitam de uma intensidade solar muito maior, né, a gente percebe que elas começam a crescer de forma muito agressiva ali. Percebam que dentro, lá do subbosque normal, a gente quase não encontra essas gramíneas de crescimento rápido no solo, justamente porque a radiação ali dentro, ela é limitante para essas plantas. Mas quando a gente retira parte dessa borda, a gente tira parte dos motivos, né, parte das razões aí pelas quais elas não cresciam antes. Então, a gente tem esse efeito. Então, o que traz para a gente isso daqui é que a gente tem uma invasão muito maior, a gente tem uma predominância maior de plantas ruderais nas bordas, e claro, quanto menor o fragmento, maior o efeito de borda. Então, em alguns fragmentos pequenos, como é o caso desses aqui, praticamente quase ele todo é borda, então fica mais complicado ainda da gente ver. Então, isso permite a ampliação, né, de crescimento de plantas invasoras, de espécies invasoras aí em vários locais. Então, qual que é o ideal aí, pessoal? Claro, manter fragmentos maiores e menos efeito de borda, pelo menos para as espécies vegetais, para os animais também, claro, né? Porque se a gente mantém corredores ecológicos entre fragmentos, os efeitos de borda e territoriais, eles vão se diminuindo mesmo com o tempo. Isso aí vocês já sabem tudo lá da ecologia, enfim. Então, aqui é só uma motivação para a gente voltar a estudar aqui a fotossíntese. E para trazer uma lembrança, né, para vocês. Outra lembrança que eu quero destacar aqui, que eu gostaria que vocês lembrassem bastante, que quando a gente fala de fotossíntese, em fanerógamas, né, gimnospermas, angiospermas e fanerógamas de forma geral, a gente tem as folhas como principais órgãos fotossintetizantes. Em alguma instância, o caule também pode ser, o fruto também pode ser, mas numa fase muito, muito efêmera da vida, durante o crescimento, né, das plantas, mas no mais, assim, o que a gente pode mais dizer é que as folhas são os principais órgãos fotossintetizantes. Então, todo aparato fotossintético que a gente precisa para promover a conversão de energia luminosa, energia química e dessa para energia na forma de carboidratos, está dentro das folhas e mais apropriadamente dentro dos cloroplastos. Então, só para a gente relembrar, isso aqui é uma folha de uma espécie vegetal, aqui é um corte transversal dessa folha que mostra para a gente parênquima palissádico, parênquima lacunoso, os feixes, a epiderme. E dentro dessas células mais relacionadas ainda à fotossíntese, que estão no parênquima palissádico e lacunoso, ou esponjoso, eu não sei como vocês aprenderam, nós temos a célula vegetal que contém vários cloroplastos.
E os cloroplastos são organelas, ou seja, são unidades muito menores do que as células, né? São organelas que vivem dentro dessas células que são responsáveis aí pelo processo fotossintético. Dentro dos cloroplastos, né, a gente tem uma organização muito importante aqui. Então, os cloroplastos, eles são formados por aquela dupla camada de membrana. Então, a gente tem uma membrana externa e uma membrana interna. Se vocês se lembram aí lá da parte de algas, enfim, provavelmente vocês já estudaram a evolução do cloroplasto, origem e evolução do cloroplasto, que fala o quê? Que provavelmente uma alga unicelular fotossintetizante, ela foi englobada por uma outra de planta, enfim, aí tem várias teorias que falam a respeito, e começou, desse englobamento, então, não houve uma fagocitose, mas sim um processo que foi evoluindo ao longo dos anos e chegou nesses cloroplastos. Então, a origem e diversidade das plantas, enfim, coincide um pouco com essa história, coincide também, claro, né, a evolução das plantas do ambiente mais aquático para o ambiente terrestre e o aumento da pressão do oxigênio coincide com também a maior quantidade de oxigênio presente no ar. Enfim, pessoal, só aqui divagando um pouquinho, fazendo vocês lembrarem um pouco da evolução, um pouco da história de vida dos organismos e como é que nós chegamos até aqui. Chegamos até aqui, então, porque houve um processo há milhares de anos que nos fez chegar nessa estrutura de cloroplasto que nós temos aqui em plantas terrestres. Então, plantas que saíram do ambiente aquático, cujos ancestrais estavam, né, no ambiente aquático e alcançaram, então, o ambiente terrestre à medida que a quantidade de oxigênio se elevaria. E elas também, claro, fizeram com que aumentasse a quantidade de oxigênio disponível, porque a gente vai ver no processo de hoje como é que isso é feito. Dentro dos cloroplastos, então, né, voltando aqui ao cloroplasto, como a gente tem uma dupla camada de membranas, a gente tem a membrana externa e a membrana interna. Então, a gente precisa dessas regiões separadas pela membrana externa e membrana interna, porque cada estrutura dentro do cloroplasto tem sua função específica em cada etapa da fotossíntese. Então, a gente precisa de uma membrana externa, a gente precisa de uma membrana interna, que vai se dobrar milhares de vezes. Então, aqui, ó, não sei se vocês estão vendo meu mouse, mas elas vão se dobrando, 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 até formar essa estrutura aqui, chamada de grana, né? Grana é um conjunto de tilacoides. O tilacoide é cada pequena estrutura dessa, formada pelas dobras internas da membrana, pelas dobras da membrana interna do cloroplasto, ok? Então, cada estruturazinha dessa pequena, cada dobra dessa pequena é um tilacoide, e o tilacoide, ele é formado pelo sistema de membranas, né? Ele é como se fosse uma moedinha mesmo, por esse sistema de membranas, e dentro do tilacoide nós temos uma região fechadinha, chamada de lume do tilacoide. E o lume do tilacoide, assim como todo tilacoide, é muito importante. Nós vamos ver que nessas regiões mais empilhadas, né, que formam o grana, o conjunto de tilacoides, a gente tem um conjunto de proteínas que ocorrem mais especificamente. Fora desse conjunto empilhado, a gente tem também um outro conjunto de proteínas que são importantes aí. Elas serão extremamente importantes no processo, principalmente, da cadeia de transporte de elétrons, que a gente vai falar bastante hoje ainda, tá? Então, só para ficar mais claro, aqui dentro do cloroplasto, nós temos esse sistema de membranas internas que vão se dobrando, formando os tilacoides, que juntos formam a grana, que é um complexo de tilacoides empilhados. Entre tilacoides, por exemplo, entre esse tilacoide, entre esse grana e esse grana, enfim, a gente tem como se fossem espaços, que é chamado de estroma do cloroplasto, tá? E lá no estroma também, claro, muitas enzimas estarão presentes com pH específico, com conjunto de enzimas específicas, garantindo que reações da carboxilação aconteçam. A carboxilação é alvo da nossa próxima aula, a gente não vai falar dela hoje, tá? Hoje a gente vai ficar só aqui falando de mais ou menos, né, de estrutura de cloroplasto, de luz, e onde é que a luz entra e como que ela é transformada, ok? Bom, como eu falei para vocês, pessoal, essa
essa equação aqui é uma equação que a gente vê de forma generalizada, né, nos primeiros anos escolares, aí até o ensino médio, mas é uma reação, assim, que estequiometricamente, ela funciona, mas a gente sabe que o processo fotossintético, na parte fotoquímica, mais a carboxilação, não vai acontecer exatamente dessa forma. Então, não existe uma equação simplificada que vai dizer para a gente esse é o processo fotossintético, como se fosse uma reação química convencional, tá? Então, não é uma reação química convencional, é um conjunto de reações químicas, principalmente relacionadas à oxidorredução. Então, para que a gente tenha então, moléculas de CO2 com água, formando açúcares, né, carboidratos, e liberando oxigênio, a gente precisa das duas etapas principais da fotossíntese, que é a fotoquímica e a carboxilação. Tá? Então, isso não acontece de uma forma só. Antes dessa etapa fotoquímica, da etapa de carboxilação, nós precisamos pensar também, que é uma coisa que eu vou falar para vocês, vou voltar a falar lá na carboxilação, que para que aconteça a fotossíntese, a gente precisa também de entrada de CO2 na célula, na folha, enfim. Por onde que acontece a entrada de CO2 mesmo, a gente viu na aula passada. Estômago. Pelos estômagos, isso mesmo, pessoal. Vocês falaram juntos aí, é isso. Pelos estômagos. Então, a gente precisa ter estômagos abertos para a entrada. E a gente sabe do número N de barreiras que existem para que o CO2 entre na folha vegetal. Para que aconteça isso, a gente tem uma etapa inicial chamada de etapa difusiva da fotossíntese, tá? A gente vai falar dela um pouquinho mais quando for falar da carboxilação. Hoje a gente vai focar mais a questão da luz, e de onde vem a água, para onde vai, e de onde sai o oxigênio também, tá? CO2 e formação de açúcares, a gente não vai chegar nessa etapa hoje. Então, a etapa chamada de fotoquímica, ela acontece lá nos tilacoides, e a etapa de carboxilação ou fixação de carbono vai acontecer no estroma do cloroplasto. Então, como disse para vocês, a gente precisa das duas partes muito bem estruturadas para a gente ter essa divisão muito harmônica e acontecendo em sincronia aí no processo fotossintético. Vamos falar, então, do que a gente chama de luz. Então, provavelmente vocês viram alguma coisa em biofísica, mas eu queria retomar com vocês aqui algumas questões muito básicas a respeito da luz. Primeiro, o pensamento de que a luz é uma onda eletromagnética, né? Como luz eletromagnética, ela tem dois campos de propagação, no campo magnético e no campo elétrico, né? Então, ela é também chamada de onda e é chamada de partícula. A velocidade da luz, né, é falada por essa fórmula aqui, em que a gente relaciona o comprimento de onda com a frequência. Então, o comprimento de onda é o tamanho que a gente tem de uma unidade dessa aqui, que é chamada de pico, até um outro pico, ou então de um vale até um outro vale. Então, aqui a gente tem o comprimento de uma onda. A gente pode ter ondas menores, de menor comprimento, e ondas de maior comprimento, né? Então, vai depender, comprimento de onda, ele fala um pouquinho da característica dela. Se a gente isola, né, a velocidade, a gente percebe que o comprimento da onda, né, ele é inversamente proporcional à frequência daquela onda. Então, se eu tenho uma velocidade x, né, eu tenho um comprimento de onda assim, eu tenho uma frequência x, eu tenho um comprimento de onda menor, eu tenho uma maior frequência, porque eles são, pela fórmula aqui, inversamente proporcionais, certo? Pensando também, claro, que a velocidade da luz no vácuo, ela tem valor fixo, estimado, na verdade, né? Mas não vou entrar muito nessa parte física, não, porque isso aqui é uma longa discussão. Então, a luz, ela é dada como uma partícula, e ela pode ser dada também como uma onda. Então, quando a gente fala de luz, no sentido de excitação de moléculas de clorofila,
a gente fala mais em relação a fótons, a partículas, tá? A quantidade, fóton é a forma com que a luz chega até as folhas, né? Cada fóton tem uma quantidade X de energia, e essa quantidade de energia é dada em quantum, certo? Então, a luz solar, se a gente for falar assim de forma bem generalista, a luz solar é como se fosse uma chuva de fótons de diferentes frequências, diferentes comprimentos de onda. Por quê? Porque a luz solar ela é dividida em várias cores diferentes, cada cor corresponde a um comprimento de onda específico. Quando a gente vê que chove, aí refrata daquele arco-íris bonito, o que a gente está vendo, pessoal, na verdade, é isso daqui, ó, é todo o espectro da luz visível sendo difratada num prisma, no caso ali em gotas de água, enfim, que podem funcionar como um prisma, e essa luz batendo ali e se difratando em vários outros comprimentos de onda. Então, o espectro eletromagnético, ele não é composto somente por esse espectro do visível, ele é composto por um conjunto grande de ondas diferentes com as suas frequências correspondentes. Então, nós temos a região dos raios gama, dos raios X, dos raios ultravioleta, chamados de ultravioleta porque estão abaixo dos 400 nanômetros, estão abaixo porque, apesar de ter o menor comprimento de onda, tem maior frequência, então por isso que é ultravioleta. A frequência de vibração, ela conta muito, certo? E ultravioleta para nós, ele é extremamente cancerígeno justamente por causa da frequência e da capacidade de formar radicais livres que ele tem. Estou chamando de radicais livres, que é o termo que a gente usa popularmente, tá? Mas em outro momento eu falo sobre isso com vocês. E a gente tem o infravermelho, que tem uma frequência menor, né? Comprimento de onda maior, frequência menor, certo? Então, o que eu preciso saber até aqui? Frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais, o espectro do visível é um espectro muito pequeno, muito justinho ali, entre o ultravioleta e o infravermelho, e é esse espectro do visível, de luz, né, que eu estou dizendo aqui, o visível, é que vai fornecer a quantidade de energia suficiente, ou que vai ser percebido, né, pelas plantas para a transformação dessa energia em energia ativa para a fotossíntese. Então, o que eu estou querendo dizer, traduzindo tudo isso? Existe um espectro do visível, que corresponde a comprimentos de onda da luz branca entre os comprimentos de onda de 400 a 750 nanômetros, que na verdade, o que a gente chama de radiação fotossinteticamente ativa, tá? Então, pessoal, o que a gente enxerga, o que a gente consegue enxergar de luz é, coincidentemente, o que as plantas também conseguem transformar de energia para fotossíntese. Dentro desse espectro do visível, aqui das plantas, dentro desse espectro visível, a gente tem grupos de comprimentos de ondas que são mais efetivos para a fotossíntese, tá? Mas a faixa responsiva para a fotossíntese corresponde de 400 nanômetros a 750 nanômetros. Ou seja, eu tenho aqui, nesse espectro, cadê aqui? Eu tenho nesse espectro aqui do visível o conjunto de comprimentos de onda, ou seja, de características de luzes, da luz, né, claro, comprimento de onda da luz, que tem uma energia associada específica, né, que tem uma frequência e uma energia associadas, específicas, que vão fazer com que esse comprimento de onda aqui, a sua energia, seja absorvida pelas plantas, excite as moléculas de clorofila e que essa energia de excitação seja transferida a um centro específico, muito ajustado, capaz de utilizar essa energia, certo? Então, eu imagino que um certo horror da fotossíntese seja tentar transferir um pouco dessa parte do espectro eletromagnético, falar um pouquinho das características da luz e trazer isso da forma biofísica para a nossa realidade aqui. Mas não precisa ter medo, pessoal, na verdade é muito simples. A gente tem um conjunto imenso de ondas, né, do nosso espectro eletromagnético.
Dentre essas ondas, desde raios gama, X, ultravioleta, infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio, nós temos uma faixa curtíssima entre 400 e 750 nanômetros, que são um conjunto de comprimentos de onda que fazem parte, né, do conjunto de fotossinteticamente ativas. Uma coisa que a gente precisa associar também é o seguinte: aqueles comprimentos de onda menores, eles têm maior frequência e, portanto, maior energia associada. Aqueles comprimentos de onda que são maiores, eles têm menor frequência e, portanto, menor energia associada, tá? Então, a frequência de vibração é ela que vai me falar mais sobre energia. E como a frequência ela é o oposto não, né? Ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda, a gente consegue associar comprimento de onda com energia, sim. Então, nesse nosso caso aqui, o comprimento de onda, os comprimentos de onda em torno de 400 nanômetros, 500 nanômetros, enfim, que correspondem à faixa aqui desse roxo, violeta, azul, eles têm maior energia associada do que os comprimentos de onda na faixa do vermelho, que tem maior comprimento de onda aqui, certo? Então, quanto maior o comprimento de onda, pelo menos aqui no nosso espectro do visível, para a realidade que a gente está trazendo para as plantas, quanto maior o comprimento de onda, né, a gente tem aí uma menor energia associada. E quanto menor esse comprimento de onda, maior a frequência e maior a energia associada, certo? Então, só lembrar daquela equaçãozinha aqui, ó, que velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência, que a gente vê que uma é inversamente proporcional ao outro. Certinho? Ok. Certinho, pessoal, por enquanto? Tá suave? Tudo certo, tudo certo. Beleza. Ok. Voltando aqui, então. Certo. Então, como eu disse para vocês, radiação fotossinteticamente ativa é também chamada de PAR, porque vem do inglês, tá? R de radiação, F de fotossíntese, que é com P em inglês, e ativa é o mesmo, né? Praticamente em português e inglês. Então, radiação fotossinteticamente ativa compreende, então, os comprimentos de onda entre 400 e 750 nanômetros. Quando a gente compara o espectro de absorção das clorofilas, o espectro de absorção e a quantidade de energia que chega, na verdade, a gente vê que a capacidade das plantas de absorver, ela é muito pequena e ainda assim já nos produz uma produtividade eficiente, né? Então, a gente tem aqui nessa linha preta o que é emitido pela radiação solar, a gente tem aqui o que é a energia na superfície da Terra, e a gente tem aqui em verde os picos de absorção das clorofilas, em termos de radiância. Então, a gente tem um limite para absorção de energia pelas clorofilas. Ou seja, o que quer dizer isso? Nem toda energia que chega até as plantas, ela é absorvida, tá? Então, por quê? Porque as plantas, elas têm um limite de absorção dessa energia. E esse limite vai variar se as plantas são de ambiente mais iluminado, menos iluminado, se as plantas são mais de ambiente de subbosque, enfim. Então, isso daqui mostra para a gente a capacidade de absorção das moléculas de clorofila em resposta ao espectro eletromagnético, em resposta ao espectro que chega até a elas, né? Então, nós temos aqui duas regiões importantíssimas de absorção, que é a região do azul e a região do vermelho. O que quer dizer isso? Quer dizer que entre o azul e o vermelho, aqui em torno do verde e amarelo, a capacidade de absorção das plantas é muito baixa. O que a gente está vendo aqui, pessoal? As plantas, elas são verdes, né? A gente as enxerga verde. Se a gente as enxerga verde, quer dizer que ela está refletindo muito mais a luz verde. Se ela reflete a luz verde, quer dizer que ela não absorve. E o amarelo está ali muito, muito próximo, né? A gente tem os carotenoides, a gente tem um pouco dessa coloração amarelada também,
no meio da coloração verde, então funciona de forma parecida. Mas a reflexão direta é na região do verde. Então, por isso que a gente verifica isso. Então, luz verde para fotossíntese não é nada efetiva. Luz amarela para fotossíntese, nada efetiva. Luz azul para fotossíntese é bastante efetiva, mas a gente vai ver que dá uma estressada se for só ela. Luz vermelha para fotossíntese, excelente, tá? Melhor ainda, luz branca, tá? Que ela chega nos comprimentos de onda, em pacotes, em quantum de energia, na medida certa, ok? Bom, como a gente falou dos pigmentos fotossintéticos que absorvem essa energia, nada mais justo do que a gente comentar sobre a molécula de clorofila. Então, a gente tem aqui, pessoal, uma molécula típica de clorofila. Essa molécula de clorofila ela é formada por um anel de porfirina e uma cauda chamada cauda de fitol. Então, o que a gente pode verificar aqui de importante, né? Então, essa cauda de fitol é uma cauda que vai ajudar a clorofila a se fixar nas membranas tilacoides. E esse anel de porfirina é um anel composto por duplas ligações e simples ligações alternadas, em que a gente tem o nitrogênio como heteroátomo e a gente tem um átomo central de magnésio ligado ao nitrogênio. Fazendo um link com a aula anterior, né, sobre a absorção de nutrientes, a função deles em plantas, a gente viu que o nitrogênio é um macronutriente essencial, ele é muito importante, e olha só, além das proteínas, claro, na molécula de clorofila também. Então, aquela ausência do nitrogênio em plantas causa aquele amarelecimento todo que a gente viu na aula passada. Então, muito fácil de verificar uma ausência de nitrogênio. Então, se a gente tiver um amarelecimento generalizado, pode saber que a gente está tendo pouco nitrogênio sendo convertido para clorofila. Se tem pouco nitrogênio sendo convertido para clorofila, é melhor dar uma adubada com nitrogênio aí na sua planta, para ela voltar, né, a produzir moléculas de clorofila. Então, pessoal, esse nitrogênio é essencial. O magnésio também é extremamente importante para compor esse anel de porfirina. Esse anel de porfirina, então, é ele que vai fazer com que a energia de ressonância, ao receber energia solar, ela se propague entre moléculas de clorofila e de carotenoides também, claro, adjacentes, certo? Nós temos alguns tipos de clorofilas. A gente tem a clorofila A, que é essa aqui, ó, que estou mostrando para vocês, clorofila A. Clorofila B, nós temos também a bacterioclorofila e algumas outras variações menos frequentes. Qual que é a diferença principal entre a clorofila A e a clorofila B? Bom, nesse anel chamado de anel B, a gente tem uma ligação radical na clorofila A, que é um CH3. Um radical... enfim, CH3. Não vou me arriscar na química orgânica não, porque meus conhecimentos estão muito enferrujados. E na clorofila B, nós temos aqui, ao invés de uma ligação CH3, nós temos uma ligação C-OH, que é mais eletronegativa, que traz mais eletronegatividade à molécula de clorofila, e mais polaridade também, uma vez que a gente tem um oxigênio, do que na molécula de clorofila A. Já na bacterioclorofila, a gente tem uma modificação um pouco maior dentro do anel. Essa bacterioclorofila A está presente em algumas algas específicas e em bactérias que realizam fotossíntese. Sim, nós temos bactérias que fazem fotossíntese também. Além das clorofilas, nós temos os carotenoides, que são chamados de pigmentos acessórios. Por que eles são chamados de pigmentos acessórios? Porque eles auxiliam na absorção de energia luminosa. Como a gente pode ver aqui, talvez esteja pequeno para vocês, mas podem confiar em mim, ó. Nós temos simples e duplas ligações alternadas, aqui na ligação dos carotenoides, fazendo com que também haja uma possibilidade de energia de ressonância entre esses elétrons aqui. Quando eu falo de energia de ressonância, pessoal, é uma energia que bate ali, que é muito
relativa ao comprimento de onda para a fotossíntese, ou vermelho ou azul, a gente já vai ver essa diferença, que faz com que esses elétrons, eles ressonem, ou seja, essa dupla, ela vai passar para cá, essa simples para cá, e o nitrogênio vai trazer mais esse elétron para ele, então isso vai virar uma ressonância geral aqui dentro da molécula, e o mesmo acontece dentro dos carotenoides. Então, essa energia de ressonância, ela vai sendo passada entre moléculas de clorofila e carotenoides adjacentes. Então, essa energia, ela só vai ser transformada efetivamente quando essa energia for parar num chamado centro de reação, que a gente já vai falar sobre. Então, entenderam? Olha, que legal. A molécula de clorofila, ela tem esse anel de porfirina e ela tem a cauda de fitol, mas basicamente a cauda de fitol ela serve para ancorar a clorofila lá na membrana tilacoide. E lá na membrana tilacoide a gente tem um zilhão de clorofilas espalhadas, formadas, né, e ressonando entre si, e a energia de ressonância delas chegando num complexo específico que vai ser capaz de transformar essa energia. Então, a gente tem aí várias moléculas de clorofila. Então, esse anel de porfirina, agora a gente entende muito bem o que acontece quando falta nitrogênio no solo, por que a planta fica amarela, e a gente entende muito bem também que o magnésio, ele é um átomo central aqui no anel de porfirina, que também precisa tomar cuidado, tá? Em geral, os solos brasileiros, eles não têm muito problema com a disponibilidade de magnésio, mas é bom a gente ter isso em mente. Pigmentos bilinas também podem se tornar pigmentos acessórios, também são, não se tornar não, né? São pigmentos acessórios. Esse aqui é o caso da ficoeritrobilina, que estão presentes em algas, certo? Professora, ok. Oi. Você pode repetir a função da cauda de fitol para mim, por favor? A cauda de fitol ela tem uma função de ancoragem. Ancoragem na membrana tilacoide, ancoragem para que a cauda, para que o anel de porfirina funcione ali captando essa energia. Tá bom, obrigada. Por nada. Por enquanto tá claro para vocês, pessoal? Beleza, precisando? Sim. Oi. Sim. Beleza, Felipe. Obrigada. Por enquanto não. À medida que vocês forem tendo dúvidas aí, vocês podem me chamar, viu, pessoal? Então, a partir disso, a partir das características diferentes de cada pigmento fotossintético, sejam clorofilas, A e B, sejam carotenoides, ficoeritrobilina e outros, nós temos, por consequência, um espectro de absorção. O que é esse espectro de absorção? Ele nos diz respeito à quantidade que aquele pigmento consegue absorver da luz especificamente. Tá? Então, como a gente pode ver aqui, uma coisa é a cor do pigmento e outra coisa é o espectro luminoso que ele consegue absorver, tá, pessoal? Então, as cores aqui, ó, elas não são relacionadas às cores de absorção. Elas são mais relacionadas às cores dos pigmentos, mais ou menos, tá? Bem mais ou menos. Na verdade, é só um conjunto de linhas aqui para separar cada um desses pigmentos, diferente das cores deles. Então, a gente tem aqui um beta-caroteno, né, tá aqui. A gente tem a clorofila A em rosa, que tem um pico de absorção na região do 400 e um pico de absorção na região dos 700 nanômetros, que corresponde à região do azul e à região do vermelho. A gente tem a clorofila D, que possui também essa característica similar. A gente tem beta-caroteno, já disse, ficoeritrobilina e outros pigmentos aí. Ok? Então, pessoal, o que acontece? A faixa de absorção máxima de cada um desses pigmentos, ela diferencia entre cada um. Olha só, a clorofila A é esse rosinha e a clorofila B é esse amarelinho. Eu tinha falado errado, desculpa. Mas as duas possuem pico de absorção mais na região do azul, aqui em torno de 400 nanômetros, e mais na região do vermelho, em torno de 700 nanômetros.
certo? Só que o pico de absorção lá na região do azul, ele difere sutilmente. Aqui da clorofila A é em torno de uns 430, mais ou menos, e da clorofila B em torno de 460 nanômetros. E assim a gente tem. Claro que existe um pico específico, tá? Existe um aparelho chamado espectrofotômetro. Vocês já ouviram falar? O que é o espectrofotômetro? Alguém conhece? Alguém já viu? Não? Nunca ouvi, não. Não. Então, o espectrofotômetro, pessoal, é um aparelho incrível. A gente consegue quantificar várias atividades, né, de enzimas, quantificar vários componentes, compostos, consegue quantificar clorofila, consegue quantificar várias coisas, sabendo o pico de absorção, né, de cada um deles. Então, se eu quero fazer, por exemplo, quero quantificar clorofila numa folha, eu faço um extrato daquela folha, não uma folha, né, pessoal, um conjunto de folhas. Eu faço um extrato daquele conjunto de folhas, coloco um solvente, e desse solvente eu aplico num aparelhinho, num vidrinho chamado cubeta, ou em placas, e que sejam transparentes, claro, coloco nesse aparelho chamado espectrofotômetro. E aí, pela literatura, eu sei qual que é o pico máximo de absorção, né, que seria em torno dos 400 e poucos nanômetros aí, e eu peço para ele fazer a leitura em cima desse valor. Então, qual que é o valor que ele vai me dar? É o valor de absorbância. Esse valor de absorbância, por um cálculo, considerando a matéria fresca, considerando um cálculo específico de cada composto que eu quero analisar, ele me dá uma quantificação. Então, por exemplo, eu teria X nanogramas de clorofila por grama de matéria fresca, certo? Isso me permite, por exemplo, comparar tratamentos, algo aqui muito fácil que a gente já falou, se eu estiver dando uma quantidade de nutriente diferente para um grupo de plantas, eu posso entender se aquela quantidade de nutrientes está refletindo na quantidade de clorofila que aquela planta tem. Então, para uma planta, eu dei 5 miligramas por grama de nitrogênio no solo. Para outra planta, eu dei 50 miligramas por grama. Eu espero que a planta que eu dei 50 miligramas por grama, ela tenha maior conversão de nitrogênio em moléculas de clorofila, certo? Então, o meu esperado é que nessa planta que recebeu mais nitrogênio, eu tenha maior quantidade de clorofilas do que naquele grupo de plantas que recebeu menor quantidade de nitrogênio. E assim a gente vai brincando, montando experimentos, brincando entre aspas, né? Montando experimentos e etc., para fazer com que esses valores que são quantificáveis, eles nos deem números mais reais. Podem anotando aí, pessoal, eu só preciso fazer uma coisa aqui, deixar no silencioso, senão ele vai ficar me incomodando toda hora. Ok. Beleza. Então, agora deixa eu passar para frente um pouco. Faltou falar uma coisa aqui, ó. Clorofilas A e B estão presentes em plantas, clorofilas C, D e F em algas e cianobactérias, bactéria clorofila presentes em protistas fotossintetizantes e carotenoides presentes em todos os organismos fotossintetizantes. Ok. Então, por meio disso, a gente falou bastante de espectro de absorção e falou de absorção, energia, né, de absorção pela molécula de clorofila. E aí, pessoal, nós temos esse gráfico, que aparentemente é um gráfico meio nebuloso, mas não é. Quando a gente pega e entende esse gráfico de forma mais detalhada, a gente consegue perceber que ele está nos dando uma informação muito, muito interessante a respeito do processo fotossintético, que, na verdade, é um grande passo para a gente chegar até a transformação de energia propriamente dita. Então, nesse gráfico aqui, ele relaciona a energia de absorção, quando a clorofila absorve luz no comprimento de onda vermelho, quando ela absorve luz no comprimento de onda azul, o pico de absorção de cada das clorofilas, né, de forma geral, uma questão aqui chamada de fluorescência e o comprimento de onda específico.
Então, essa parte aqui, ó, se a gente olhar assim de lado, é exatamente o mesmo espectro de absorção, só que agora colocado, né, na vertical aqui, que a gente já tinha olhado anteriormente. Então, a gente sabe que as clorofilas, elas têm um pico de absorção na região do azul e outro pico de absorção na região do vermelho, que as regiões do verde, amarelo, enfim, elas têm uma capacidade de induzir a fotossíntese, né, de iniciar o processo fotossintético muito, muito baixa. Então, as luzes, o tipo de comprimento de onda que mais responde, nos quais as plantas mais respondem a eles na questão da fotossíntese, são os comprimentos azuis e os comprimentos na região do vermelho. E aí, pessoal, a gente tem algumas consequências aqui. Por quê? Porque a gente sabe que o comprimento de onda da região do azul é um comprimento menor, olha só, 400, né, do que da região do vermelho. Que consequências eu tenho aqui para energia? Qual é o mais energético, o azul ou o vermelho? Você tinha falado que era a luz vermelha ou branca, né? Que era boa para absorção de luz, porque a azul ia causar um estresse. Por quê, Júlia? Aí agora eu não sei explicar o motivo. A gente volta lá naquela parte física que eu falei da onda. Então, cada onda, cada comprimento de onda, cada cor, né, do espectro, ela tem um comprimento de onda associado, certo? Ela tem um comprimento de onda associado, ela tem uma frequência associada e, consequentemente, uma energia. A mesma coisa do vermelho. Então, se eu tenho um comprimento de onda da região do azul que é menor, eu tenho uma maior frequência e, consequentemente, uma maior energia. Se eu tenho na região do vermelho um comprimento de onda em torno de 700 nanômetros, ele é maior do que o azul. Um comprimento de onda maior gera para mim uma energia bem menor, tá? Então, por essa questão da energia associada ao comprimento de onda, a gente tem que, efetivamente, o vermelho, as plantas absorvem mais diretamente. Júlia, não é que o azul vai gerar um estresse, tá? É que ele sozinho, uma planta iluminada só com azul, não é efetivo. A gente vai ver que agora por quê. Sabe por que ele não é efetivo, Júlia? Porque quando ele é absorvido pela clorofila, a clorofila ela passa para um estado de excitação, ou seja, ela passa a estar muito mais energizada e ela alcança esse maior estado de excitação. Isso aqui, pessoal, tem a ver com o spin da clorofila, com o elétron, nananã. Eu não vou chegar nesse ponto, tá? A gente vai resumindo aqui falando que ela passa para o seu maior estado de excitação. Só que esse maior estado de excitação, ele ultrapassa a capacidade da clorofila de repassar essa energia diretamente. Então, tá energético demais, sabe? Tem energia demais aqui, tem que dispersar um pouco para conseguir passar essa energia para uma outra molécula de clorofila, ou passar adiante, enfim. Então, essa energia, essa molécula de clorofila que absorveu um fóton de luz azul, ela passa de um estado base de menor energia e vai para o estado de maior excitação, tá? Mas essa energia do maior estado de excitação, ela não é totalmente aproveitada para fotossíntese. Então, parte dela é perdida na forma de calor, tá? Perdida na forma de calor. Esse calor, dependendo da quantidade, ele pode ser verificado por equipamentos específicos. Então, Professora, oi? e é esse calor gerado que é o fator de estresse que você havia comentado? Esse calor ainda não é um estresse, é uma perda de calor mais suave, vamos dizer assim, tá? Agora, beleza. quando a gente tem somente a iluminação azul, ela pode ser prejudicial porque ela pode gerar uma necessidade de perda muito grande de calor. Então, por isso que a luz branca, pessoal, ela mistura ideal dos comprimentos azul e vermelhos aí, tá? Então, naturalmente falando, claro que a gente tem uns outros tipos de cultivo chamados de indoor, que tem mistura de luz vermelha e luz azul para otimizar o crescimento das plantas. Segura esse parêntese aí que a gente já volta nele. Ai, vontade de ter um quadro aqui para mostrar para vocês.
Beleza, então essa energia da luz azul, ela leva a clorofila para um estado maior de excitação, que não é totalmente aproveitado para fotossíntese, então precisa perder um pouco dessa energia. Essa energia pode ser perdida na forma de calor, e ela chega, então, a clorofila num estado menor de excitação. Esse estado menor de excitação é o ideal para transferir essa energia para outra clorofila, ou até mesmo para voltar para o estado basal de energia da clorofila, no qual ela perde um fóton de comprimento de onda levemente maior, tá? De menor energia, e esse processo é chamado de fluorescência. O que é a fluorescência? Fluorescência é uma perda de energia pela emissão de luz, né, de um comprimento de onda um pouco mais longo, menos energético. Ok? Isso pode acontecer pela excitação da clorofila, e aí, pessoal, a fluorescência é um indicativo, pode ser um indicativo do estado de estresse daquela planta. Se, por exemplo, a planta está no local, lógico que existe um estudo muito mais aprofundado disso, mas para o nível que a gente está falando aqui, o que eu estou falando para vocês já vai ser suficiente. Quando as plantas são colocadas em situações estressantes, no nosso caso, que a gente está trabalhando com luz, então vamos colocar o estresse por luz, tá? Se a gente tiver... Nossa, gente, esse povo não para de ligar, que horror. Se a gente tiver plantas num estado de estresse, tá? Quer dizer que aquela planta ela não consegue aproveitar muito toda aquela energia solar que chega até ela, em alguma instância, e muita dessa energia precisa ser perdida, e nem toda a energia vai ser convertida na etapa fotoquímica. Então, começa a haver uma transferência na forma de fluorescência, uma perda de comprimento de onda, de emissão desse comprimento de onda, desse comprimento mais longo, de forma muito frequente, muito maior, tá? Então, esse aumento da fluorescência, ele pode ser detectado por um equipamento específico e que vai nos dar um indicativo do grau de estresse daquela planta. Certo? Mas em situações normais, a fluorescência ela é normal também. A gente está vendo aqui, ó, que só de ter absorvido o comprimento de onda da região do azul, ter perdido parte dessa energia na forma de calor, chegar, né, o estado energético equivalente ao vermelho e retornar ao estado base, esse retorno ao estado base já pode ser na forma de fluorescência. Certo? E aí, pessoal, quando a planta absorve aquela clorofila, né, absorve fóton na região do vermelho, de comprimento de onda do vermelho, ele tem um comprimento de onda maior que do azul, portanto, uma menor energia associada. Se ele tem uma menor energia associada, o que ele vai fazer é elevar essa clorofila a um estado de excitação menor do que quando ela absorve o comprimento de onda da região do azul. Certo? Esse estado de excitação da clorofila, ela também pode retornar na forma de fluorescência para o estado basal, mas ela pode também transferir essa energia a outra clorofila. Ela pode também transferir essa energia para um centro específico, né, que vai fazer com que ocorra a fase fotoquímica. Então, quais são as principais observações que a gente pensa aqui, ó? O azul é mais energético e eleva a clorofila a maior estado de excitação, apesar do comprimento de onda menor, né? O vermelho eleva a clorofila a um estado de excitação menor, tá? Então, o vermelho, que tem maior comprimento de onda, ele tem menor energia associada. Do azul para o vermelho, pode haver perda de parte dessa energia na forma de calor, e do vermelho para o estado base de energia, essa energia ela pode ser perdida por fluorescência. Essa energia ela pode ser perdida por fluorescência e pode ser também transferida a outra molécula de clorofila, e ela pode ser também transferida na forma fotoquímica. Então, se a gente estiver falando de uma molécula de clorofila específica lá do chamado de centro de reação, grandes chances acontecem dessa energia chegar no estado de excitação menor e ser transferida na forma de energia química e não mais de energia de excitação.
Quando acontece essa transferência na forma de energia química e não mais de energia de excitação entre moléculas de clorofila, mas sim a um centro especializado, aí a gente tem o fenômeno da fotoquímica acontecendo, tá? Que é cenas dos próximos minutos aqui. Vocês entenderam essa figura? Conseguiram pegar a essência disso daqui? Eu entendi. Júlia, Marina, Thaisa, Felipe, Arthur. Entendi, professor. Esse assunto dos comprimentos de onda, da luz, das ondas como um todo, foi um dos assuntos mais interessantes da minha graduação. Realmente muda a forma que a gente enxerga as coisas, né? Olha só. Exatamente. Por isso que vocês fazem física, por isso que vocês têm noções de cálculo, de química, para compreender os processos mais profundamente. Não é isso? Muito bem. Muito bem, pessoal. Então, só retomando, quais são as formas de perda de energia quando, então, ou pela absorção de um fóton de luz azul, ou pela absorção de fóton de luz vermelho, essa molécula de clorofila chega a um estado mais de excitação menor aqui. Então, é uma forma de calor, sem fluorescência, do azul para o vermelho, de transferência na forma de fluorescência para o estado basal, de transferência entre moléculas de clorofila e por meio por meio da energia da fotoquímica, no qual a energia do estado excitado, essa energia do menor estado de excitação, ela pode provocar reações químicas. Então, a energia que provoca essas reações químicas é a energia do menor estado do estado de menor excitação aqui. Então, por isso que eu falei, Júlia, que quando a planta está só sob luz azul, não é tão eficiente assim, porque ela acaba perdendo muita energia, sabe? Nem toda aquela luz azul é absorvida. Eu posso ter uma mistura de luz azul, uma proporção específica de luz azul para luz vermelha, que isso, na verdade, é o princípio de misturar essas luzes para aqueles cultivos indoor. Não sei se vocês já viram, mas tem algumas grandes cidades que têm containers gigantes, nos quais as pessoas colocam bandejas de produção de hortaliças, e nessas bandejas, sobre elas, a gente tem luzes LED misturadas, né? Azul e vermelhas, otimizando aí o crescimento das plantas. Então, tem muito estudo relacionado à luz, a quantidade de luz e a qualidade de luz no crescimento das plantas aí, tá? Então, agora vocês entendem, quando vocês estiverem vendo lá o Globo Rural no domingo, não sei se alguém faz isso, mas se alguém estiver vendo isso e ver lá o cultivo indoor no centro de São Paulo, tem lá uma praça super movimentada e tem um container. Dentro desse container tem 50 bandejas de plantas sendo produzidas ali ao mesmo tempo nesse cultivo indoor, nessa high capacity aí, né? Então, produz em muito maior velocidade, produz sem necessidade de terra, né? Assim, o adubo é mais líquido, de forma hidropônica. Então, falando de energia, de custos energéticos, é uma boa opção. Ok? Beleza. E aí, pessoal, vários experimentos, eles foram feitos ao longo de toda a história da descoberta da fotossíntese, que nos leva ao conhecimento que nós temos hoje. Não foi uma pessoa só que chegou e falou a fotossíntese é assim. Então, nós tivemos aí uma sequência de experimentos em torno dos anos, não vou lembrar quais, algum tempo atrás, que nos levaram ao processo que a gente tem hoje. Então, teve uma pessoa, um grupo, né, de pesquisadores que descobriu a importância da água lá na fotossíntese, outro grupo que descobriu que a fotoquímica liberava oxigênio, um outro grupo que descobriu uma fase mais adiante. Então, foi assim, foi um conhecimento construído com vários grupos de pesquisa. Então, o que a gente tem de fotossíntese hoje, ele não pode ser destinado somente a um grupo de pesquisa, não. Então, tem um histórico aí de pessoas que trabalharam em prol desse conhecimento. Então, um deles foi o experimento de Engelmann.
que não lembro o ano também, mas antigamente eu colocava as figurinhas deles aqui nos slides, só que eu acabei tirando para deixar um pouco mais leve, e hoje eu sinto falta de lembrar das datas dos experimentos, enfim. Então, ele fez experimentos com uma alga chamada espirógera. Com certeza vocês já ouviram falar de espirógera, né? Quem fez algas briófitas aí, ou algo parecido, deve ter lembrado da espirógera. Qual que é a grande sacada dessa plantinha aqui? O que ela tem de tão diferente? Esses cloroplastos em forma de fita ao longo de toda a parede celular, da membrana, né? Claro, mas associada à parede celular. Então, esses cloroplastos aí em forma de fita, eles foram bem atrativos para que Engelmann fizesse os experimentos dele com a alga espirógena. Então, o que aconteceu? Ele pegou essa alga, né, um conjunto dessas algas, e colocou numa região nas quais a gente pode verificar aqui, ó, que a gente tem um prisma, né, que retratava a luz branca nos seus diversos comprimentos de onda. E ele verificou, né, a espirógera, ela é uma alga que necessita de oxigênio para respiração e tudo, e ele, esquece isso que eu falei, ela tinha condições específicas, sim, para o crescimento dela. E ele colocou no local em que os produtos provenientes da fotossíntese da espirógera, eles eram liberados no meio, e esse meio continha bactérias chamadas de aerotáticas. O que são bactérias aerotáticas? São aquelas que vêm atraídas pelo oxigênio, tá? Então, o que ele verificou? Cada pontinho desse é uma bactéria, né? Isso aqui só para mostrar para a gente. Quando difratamos, né, esse prisma, a gente verifica os vários comprimentos de onda da luz branca, e a gente tem as regiões em que nós temos a luz vermelha e a região em que nós temos a luz azul. Qual região, pessoal, ou quais regiões vocês acreditam que mais liberaram o oxigênio, que mais atraíram as bactérias aerotáticas? Olhando para essa figura. Vermelho e roxo. Roxo com azul. Vermelho e azul. Vamos generalizar como azul aqui, Israel? Beleza. Vermelho e azul, justamente porque são aqueles comprimentos de onda em que a gente tem maior conversão da energia fotossintética na etapa fotoquímica. Então, isso daqui, pessoal, complementou bastante os estudos que já haviam sido feitos até então, e complementou a ideia, né, dos comprimentos de onda vermelho e azul sendo tão importantes para a fotossíntese, e complementou também a ideia de que a fotossíntese libera oxigênio e que ela é mais eficiente nessas regiões, do azul e do vermelho. Um experimento muito simples que levou a um grande feito. E aí, continuando aqui, né, juntando isso que a gente já viu, nós temos essa figura que fala para nós a transferência de energia entre moléculas de clorofila, entre pigmentos fotossintéticos, gerando aí, no final das contas, a transferência de elétrons, que vai ser iniciada pela etapa fotoquímica em si. Então, o que nós temos aqui? Simbolizando as clorofilas, nós temos esses círculos verdes, ou pigmentos, né, de forma geral, nós temos esses círculos verdes. A luz aqui não especifica qual é, como a gente lida com a luz branca, que é a luz do sol. Todos os dias a gente vai julgar que seja a luz branca, fazendo com que essa energia da luz, ela ressone entre moléculas, seja transferida entre moléculas adjacentes, e quando essa energia então essa energia ela pode ser transferida a um centro de reação. Essas moléculas de clorofilas, de pigmentos, enfim, que ficam mais no entorno do centro de reação, são chamadas comumente de complexo antena. Qual que é a função de uma antena, pessoal? É capturar um sinal e transferir esse sinal. Não é isso que as antenas fazem, basicamente? Quem sou eu para entender de antena, mas assim, de forma geral, é isso que elas fazem. Elas captam e transferem uma sinalização. Então, o complexo antena lá dos tilacoides, lá dentro deles, vai fazer a mesma coisa, vai captar essa energia solar e vai transferi-la a um centro de reação. O centro de reação é
proteína, um conjunto de proteínas, que contém a clorofila especial lá dentro, e a gente vai falar disso. Quando essa energia aqui de ressonância, de excitação, ela é convertida, então, a energia química de transferência de elétrons, aí sim a gente tem a fase fotoquímica acontecendo. Ok? Então, isso aqui só para ilustrar. Então, a transferência de energia, aqui, né, que a gente está falando, a transferência de energia, ela é correspondente, né, ao volume de oxigênio que é produzido. Eu nem vou entrar muito em detalhe disso aqui com vocês, não, porque isso aqui entra num cálculo um pouco mais complexo, e geralmente eu oculto esse slide para os estudantes, mas já que ele está aqui, a gente vai falar dele. Então, a quantidade de oxigênio é chamada de produtividade quântica, tá? A quantidade de oxigênio produzida aí por flash de luz, ela vai variar com a energia desse flash de luz. Então, quanto maior, né, essa intensidade, maior vai produzindo oxigênio. Tá parecendo lá com o experimento do Engelmann, só que lá ele não aumentou a intensidade, ele só dividiu na qualidade diferente de luz. Então, aqui, à medida que a gente vai aumentando a luz, né, vai aumentando a intensidade do flash, do número de fótons que chega até a planta, ela vai aumentando o que a gente chama de produtividade quântica. Ela vai aumentando a quantidade de mols de oxigênio que são produzidos por moléculas de clorofila. Até, como a gente pode ver aqui, chega num máximo, né? Então, aqui a gente já começa a ter algumas limitações para essa produção de oxigênio. E a gente vai ver não nessa aula aqui, mas a gente vai ver que existem, né, alguns processos aí que vão limitar isso para as plantas. Então, não é aumentando linearmente a quantidade de luz, a intensidade luminosa, que a gente aumenta linearmente a produção de oxigênio liberado. Tá? A produção de oxigênio liberado, ela tem um máximo. É isso que a gente está falando aqui. Agora a gente vem para a parte em que a gente vai saber exatamente de onde é que sai o oxigênio e de onde é que sai o oxigênio e para que serve a água. Então, a etapa de carboxilação, eu falei para vocês, né, que o CO2 e os açúcares a gente só vai ver na próxima aula. Então, nessa aula aqui a gente vai falar só da transformação não, né, mas da quebra da molécula de água liberando oxigênio. Então, pessoal, ó, o oxigênio liberado, ele vem da água, tá? Ele não vem do CO2, ele vem da molécula de água. E ele é liberado muito antes do CO2 entrar na jogada aqui, ok? Então, primeiro a gente tem o gasto da água para liberar o O2, e depois, na etapa subsequente, depois que gerou poder redutor, aí que a gente entra com CO2 para produzir carboidrato, ok? Então, essa etapa aqui da fotoquímica vai falar isso, dessa transformação. Bom, novamente, eu ressalto para vocês que é muito importante a gente saber a estrutura do cloroplasto para compreender os processos, por isso que eu trouxe o cloroplasto de novo aqui. Então, a gente já falou, aqui é uma micrografia eletrônica e aqui é um desenho esquemático, para a gente compreender melhor. Então, aqui as membranas, a externa e interna, e aqui dentro a gente tem a membrana interna se dobrando várias vezes, formando grana, né, ou grano, uma pilha de tilacoides aí. Dentro do tilacoide, então, a gente tem o lume, que é essa parte amarelinha, e essa parte da membrana, que é chamada de membrana interna, né, ou membrana do tilacoide. Na verdade, a membrana do tilacoide é a membrana interna do cloroplasto que se dobra várias vezes, formando esse sistema. Isso aqui é extremamente importante para essa etapa que a gente vai ver agora da fotoquímica, porque a partir dela, então, e das proteínas ancoradas nelas, a gente vai perceber essa função. Para que a gente consiga entender, pessoal, a fotossíntese em si, a gente precisa entender que tem uma reação de óxido-redução muito importante que acontece aqui. Essa reação de óxido-redução, em que a gente passa de oxidante forte, redutor fraco, para oxidante fraco, redutor forte, isso aqui
é chamado de esquema Z da fotossíntese. Z por causa desse zigue-zague. Oxidante forte, redutor fraco. Oxidante fraco e redutor forte. Se a gente souber o esquema Z da fotossíntese, isso daqui, nossa, já dá muitas vantagens para a gente compreender muito do processo que vem por aí. Então, para a gente conseguir entender esse zigue-zague, vou apresentar para vocês aqui o que a gente chama de fotossistema 2, fotossistema 1, centros de reação, enfim. Lá dentro do tilacoide, da membrana tilacoide, a gente tem uma organização de proteínas, de complexos proteicos super específicos que vão nos ajudar a entender esse processo fotossintético aí. Então, a gente tem na região lá do tilacoide, a gente tem uma região, um conjunto, né, de complexos proteicos que a gente chama de fotossistema 2. O que é um fotossistema? Um fotossistema é um local em que a gente tem a entrada de luz ou excitação pela luz, junto com um complexo de proteínas bem específicas. Esse fotossistema, ele é composto, então, por complexos proteicos e clorofilas, tudo junto. Isso é importante da gente ressaltar, porque esse fotossistema 2 aqui, ele é passível de absorver luz. Então, é bom lembrar que não é só um sistema proteico, né? Um conjunto de proteínas com funções específicas. Ele é também um conjunto de proteínas associado com clorofilas. E aqui, pessoal, em volta a gente tem os chamados complexos antena, que são aqueles que vão captar energia e transferir para o fotossistema 2. O fotossistema 2 é também chamado de P680. O que é P680? 680 é o comprimento de onda máximo que ele consegue absorver, tá? A absorção máxima dele da luz acontece no pico de 680 nanômetros. Qual que é a faixa dos 680 nanômetros, hein? Se a gente for lembrar do nosso espectro de luz, 680 nanômetros é mais ou menos que cor? Verde? Oi? Temos divergências aí. Qual que é? Eu chutaria vermelho, porque acho que era 700. Não sei. Acho que é. Não, era 700 e pouco, né? Então, deixa. Isso. Ó, o azul tá lá nos 400, o azul tá bem longe daqui. Então, é na região do vermelho. É claro, né, que se eu mudar 680 para 700, um vai enxergar vermelho escuro, vermelho claro, vermelho... nuances, né, gente, de cor, né? Mas a gente fala região do vermelho para generalizar que é próximo do comprimento do vermelho ali, especificamente. 680, então, é o máximo de absorção que esse fotossistema 2 pode apresentar. Nessa outra ponta aqui, nós temos o fotossistema 1, tá? Por que esse aqui é 2 e esse aqui é 1? Eu não sei por que é. Eu acho que foi na ordem de descoberta deles. Por isso que esse aqui é 1 e esse aqui é 2. Esse outro sistema aqui é muito parecido com esse. Então, a gente tem um complexo também, antena, o complexo coletor de luz, tá? Mais ou menos é a mesma coisa. Em torno desse P700, que é chamado também de fotossistema 1. É o mesmo sistema aqui, pessoal. Um conjunto de proteínas um pouco diferentes, lá do P680, associados também a clorofilas, que tem um pico de absorção máxima na região dos 700 nanômetros. Então, entendendo isso, a gente consegue entender o esquema Z da fotossíntese. Bom, então, o que acontece? Olha, luz está chegando a todo momento em todos eles, tá? Mas a gente vai entender por que esse processo acontece nessa ordem especificamente, sem pular nenhum passo desse. O P680 tem características diferentes do P700, claro, né? E o P680, uma vez que ele recebe um comprimento de luz vermelha, ele se torna um oxidante forte. O que oxidante forte faz? Ele rouba elétrons é uma expressão que a gente ouve há muito tempo, mas eu vou continuar com ela. Ele rouba elétrons, então, da molécula de água e se torna, então, quando ele faz isso, ele quebra a molécula de água. Quando ele quebra a molécula de água, quem é que ele está liberando aqui, ó?
que é isso aqui? Esse aqui especificamente. Oxigênio? Oxigênio molecular. Esse aí que você está respirando agora, tá? Então, para você respirar aí, ó, tem uma planta fazendo esquema Z da fotossíntese. Para vocês respirarem aí, tem plantas fazendo esse esquema Z fantástico aqui, tá? Fazendo essa reação de fotoquímica. Então, o P680, que recebe a luz vermelha, ele se torna esse oxidante forte, ele rouba elétrons, então, ele quebra a molécula de água, rouba elétrons da água, e repassa rapidamente a um aceptor. Quando ele faz isso, ele, então, se torna um redutor fraco, tá? No momento em que ele quebra a molécula de água, então, como eu falei que é um complexo proteico, a molécula de água, ela entra num sistema ali e ela consegue ser quebrada por uma reação específica, tá? Então, isso leva à formação do oxigênio, leva à liberação de prótons e à transferência de elétrons. Cadeia de transporte de elétrons a gente está vendo já há muito tempo, não é novidade para vocês, né? Então, a gente só vai retomar aqui. Então, esse elétron é repassado a um aceptor inicial, e dentro desse aceptor inicial, ele vai sendo transferido até chegar no outro complexo, que é o fotossistema 1, que é também chamado de P700. O P700, ao receber o elétron que veio lá do P680 e a luz vermelha, ou né, luz vermelha distante, porque o comprimento de onda é um pouquinho além do 680, quando recebe essa luz aqui, esse comprimento de luz e o elétron que veio lá do P680 ao mesmo tempo, ele se torna um redutor forte. Como redutor forte, ele é capaz, então, de transferir esse elétron, né, para o NADP+, transformando em NADPH. NADPH é um tipo de molécula, o quê? O que a gente faz com a NADPH? O que ele está sendo em destaque aqui? Que é a NADPH, que a gente faz com isso, gente, com a NADPH? NADPH não é uma espécie de carreador de, tipo, de elétron, algo assim? Geralmente nas reações. Eu vou mudar o carregador de elétrons, Thaís, né? Mas uma molécula que leva um... Sei lá. Eu não sei mesmo se ia dizer. Isso. O NADPH, ela é uma molécula que carrega uma energia associada à transferência de elétrons, sim. E esse NADPH, ele vai ser utilizado em outras reações. Então, eu vou trocar carreador de elétrons para a gente não confundir com leg-hemoglobina, aquelas coisas lá, e vou dizer que a gente está armazenando energia que veio transferida, né, lá de todo o processo fotossintético, da fase fotoquímica, em NADPH. Melhor, né, Thaisa? Melhor, beleza. Mas é isso aí mesmo, a NADPH é importantíssimo aqui. Então, pessoal, o que a gente tem, ó? Na linha de potencial redox, a gente tem aqui fotossistema 2 e fotossistema 1 com características diferentes. O P680, que é o fotossistema 2, componente fotossistema 2, ao receber luz vermelha, ele se torna um oxidante forte, ele é capaz, então, de quebrar a molécula de água, liberar oxigênio e prótons, não podemos esquecer dos prótons, torna-se, então, um redutor fraco e começa uma sequência de transporte de elétrons. Vai transferindo esse elétron por um aceptor inicial, que transfere para outro, com capacidade redutora menor, até chegar no P700, que se torna, que é, né, um oxidante fraco, e ao receber luz vermelha distante e o elétron, ele se torna um redutor forte, e esse elétron, então, é passado para o NADPH, né? Então, pessoal, basicamente, esse é o esquema Z. E ele é Z porque a gente passa de oxidante forte para redutor fraco e de oxidante fraco para redutor forte, ok? Por isso que esse esquema é em Z, na escala de potencial. Professora, Oi? Isso tudo ocorre aonde? Só para me centralizar. Na membrana tilacoide. Ah, tá. Uhum. Você está falando dentro do cloroplasto mesmo, né? Onde ocorre lá.
É isso. Tá. Na membrana tilacoide, olha só que bonitinho que a gente tem, pessoal. Ah, isso daqui era um videozinho bem bonitinho. Vou ver se é do Pearson Education. Lá tem uns esquemas muito legais. Eu tinha conseguido pegar esse vídeo, mas ele não funcionou depois que eu coloquei no slide. Acho que eu não tenho muita habilidade para isso. Enfim, vamos ver o esquema Z da fotossíntese aqui, agora com um pouco mais de realidade, no sentido de ter mais moléculas. Tranquilo? Alguém me chamou aqui? Não, né? No sentido de ter mais moléculas aqui, mais elementos para a gente falar a respeito. Júlia, tá lá, ó, na membrana tilacoide, tá vendo? Tá tudo aqui ancorado nela. Então, aqui a gente tem, né? Tá vendo aí, né? Então, aqui a gente tem o P680, que é esse complexo proteico que tem clorofilas associadas, e a gente tem aqui no complexo coletor de luz, ou complexo antena, enfim, várias moléculas de clorofila aqui em torno, que tem essa capacidade de receber essa energia solar, fazer essa ressonância entre elas, até que ela chegue, essa energia de transferência, ela se torna energia fotoquímica, que vai fazer com que o P680 se torne oxidante mesmo, né? Esse oxidante forte. Ao se tornar esse oxidante forte, ele é capaz, então, de quebrar a molécula de água, liberar oxigênio e pegar esses prótons aqui que vão sendo liberados para o lume do tilacoide, certo? Então, aqui, ó, essa região é tilacoid space, que está aqui, é o lume do tilacoide, aqui é o estroma do cloroplasto. Então, a gente está falando, ó, aqui a gente tem os vários tilacoides, aqui dentro é o lume do tilacoide, para onde os prótons vão ficar, e aqui fora é o estroma do cloroplasto. Uma vez, então, que isso acontece, esses elétrons são repassados a aceptores de elétrons, seguindo uma sequência de óxido-redução, né, de potenciais de óxido-redução diferenciados, até chegar no P700 e fazer com que ele se torne um redutor forte, junto aí também, né, com o fóton de luz que chega, precisa das duas coisas ao mesmo tempo, tanto o elétron quanto a luz, para fazer isso acontecer, e ele, então, é capaz de ativar uma sequência enzimática que vai levar à formação do NADPH. Certo? Isso aqui é cadeia de transporte de elétrons. Essa cadeia de transporte de elétrons, pessoal, meu Deus, lá na frente só, mas beleza. Essa cadeia de transporte de elétrons, ela vai fazer com que prótons também sejam bombeados. Eu vou tomar liberdade de ir lá para frente nessa aqui, para a gente falar dela primeiro, da produção de ATP, e aí eu volto dando alguns detalhes a mais. Então, esse esquema aqui, ele é um pouco mais limpo, né? Ele inclui outros elementos, mas ainda assim de forma mais limpa, colocando só o que a gente precisa aqui. Então, aqui a gente tem o fotossistema 2, aqui a gente tem o fotossistema 1, e aqui a gente coloca mais algumas importantes enzimas aqui. Então, a gente tem uma proteína chamada plastoquinona, que é uma carreadora de elétrons, viu, Thaisa? A gente tem uma outra chamada de citocromo B6F, e a gente tem uma plastocianina, e a gente tem a ferredoxina NADP-redutase e a ATP sintase. Esse complexo de proteínas aqui todo é o que vai ser responsável por fazer transferência de elétrons, né? Porque, como a gente viu, do P680, do fotossistema 2, o elétron não vem direto para o fotossistema 1. Ele precisa passar por algumas etapas de transferência de elétrons antes de chegar aqui. Então, lá no fotossistema 2, ele recebeu a luz, quebrou a água, liberou oxigênio, liberou prótons. Esses elétrons são, então, transferidos para a plastoquinona. Para a plastoquinona, então, ela vira plastohidroquinona, e aí, então, ela vai transferir esses elétrons para o citocromo B6F. Uma coisa muito importante é que a plastoquinona é uma proteína móvel que fica dentro da dupla camada fosfolipídica aqui, tá? O citocromo B6F, ele está ao longo de toda a bicamada lipídica, então com porções mais externas
dos dois lados e transpassando. Então, ele transfere também esses elétrons para a plastocianina. A plastocianina é uma proteína móvel que fica dentro do lúmen do tilacoide. Então, ela tem uma coisa de atração também, uma vez que ela está sem elétrons, ela se aproxima mais do citocromo B6F, quando ela está com elétrons, ela se aproxima mais do fotossistema 1, e assim por diante. Então, transfere, então, a plastocianina, esses elétrons, para o fotossistema 1, e o fotossistema 1, ele é capaz, então, de fazer com que a ferredoxina seja ativada, ative a ferredoxina NADPH e transfira, então, esse elétron formando um NADPH. Então, o esquema Z lá atrás, ele tinha falado só da transferência direta, né, do elétron para o NADPH, mas essa energia de transferência do elétron para a formação do NADPH, ela depende de uma ativação da ferredoxina e da ferredoxina NADP-redutase. Ferredoxina, só para adiantar, pessoal, é uma proteína que também precisa de ativação por luz, tá? Então, como a luz está chegando aqui no P700, chega também na ferredoxina. Então, a gente tem a formação do NADPH e temos também, ao mesmo tempo que elétrons são transferidos, prótons são bombeados para o lúmen do tilacoide. O lúmen do tilacoide, que é aquela coisinha pequenininha lá, né? Que é realmente o lúmen. Essa maior transferência de prótons para o lúmen do tilacoide aumenta o gradiente potencial eletroquímico, e esse aumento do gradiente potencial eletroquímico ativa a ATP sintase. Esses prótons são, então, passados por regiões específicas dentro da proteína, ativando o giro, né, da ATP sintase na produção de ATP. Que produtos que nós temos aqui, então? Primeiro, o oxigênio, que é liberado para a atmosfera. Segundo, o NADPH. E terceiro, o ATP. Então, a energia que veio da luz, ela foi absorvida pelas clorofilas e carotenoides, ela foi passada para um centro de reação, que foi capaz, então, de tirar elétrons da água, e esses elétrons, então, esse momento de quebra da molécula de água, da fotólise da água, que a gente chama, essa propriamente dita, né, é a etapa fotoquímica, é ali que acontece a coisa. Esses elétrons são, então, transferidos e produzem, no final, lá, NADPH e ATP. Ou seja, a energia do Sol virou energia química na forma ali, né, de NADPH e ATP. Essas moléculas vão ser usadas lá na carboxilação. A gente vai falar disso depois. Antes disso, eu queria dar alguns detalhes, mas antes eu queria saber se vocês têm alguma duvidazinha, se eu posso sair catando os detalhes que ficaram para trás, e a gente chega de novo nessa cadeia de transporte de elétrons, pode ser? Pode. Tá. Ok. Aí, pessoal, a gente falou do esquema Z da fotossíntese, que é uma transferência de óxido-redução, uma transferência de energia, na verdade, de elétrons ali, por óxido-redução, e que obedece um estado base de energia sempre, né? Então, a energia de carotenoides que transfere para a clorofila, B que transfere para A, que transfere para P680. E o P680 não consegue transferir para outra, senão para a plastoquinona. Então, existe uma cadência de energia de transferência desse elétron, tá? Então, isso é por causa da lei de conservação de energia. Então, o esquema nunca poderia ser ao contrário. Aparentemente, fotossistema 1 e 2 são parecidos, mas a gente nunca veria um elétron saindo do fotossistema 2 para o 1, sentido contrário, por causa da cadência de energia, por causa da lei, né, de conservação de energia. Aqui eu queria chamar a atenção de vocês dos complexos, né, nos tilacoides, como é que eles ficam dispostos. Então, o que a gente tem aqui, ó, para a gente se aproximar, nós temos o fotossistema 2, que a gente já viu várias vezes, o fotossistema 1, o citocromo B6F, e aqui os LHC são complexos de coletores de luz, ou complexos antena, tá? Vocês podem chamar esses aqui, de forma geral, de complexos antena. Eles acompanham os fotossistemas justamente porque eles são antena ali, né? São eles que estão transferindo o sinal. Esses, né, fotossistemas, junto com os dímeros,
de complexo de coletor de luz, ou trímeros, eles ficam mais na porção empilhada do tilacoide, tá? E na porção que não é muito empilhada, a gente vai encontrar mais o citocromo B6F e a ATP sintase, mais em abundância aí. Então, isso porque facilita, né, a ativação da ATP também, na formação do ATP no final. Então, pessoal, nem sempre a gente vai ver essa sequência certinha, igual a gente viu lá, tá? Então, aquela sequência que eu mostrei para vocês no final da cadeia de transporte de elétrons, que eu acabei de falar, ela é o resultado dessa transferência toda, tá? É como se a gente isolasse uma partezinha daquela e colocasse para o todo. Mas aqui a gente pode ver que existem partes que concentram mais, né, os complexos de fotossistema 2 e complexo de coletor de luz, para que a gente tenha mais agilidade de distribuição dos elétrons aí para as demais partes. Essa parte aqui, pessoal, eu gosto de trazer para a gente tirar aquela ideia de que aqueles complexos enzimáticos, eles têm um formato que a gente vê esquemático, né? Então, esses aqui são mais próximos dos reais, em que a gente tem as hélices proteicas, né, a gente tem as moléculas de clorofila. Eu não sei se está dando para ver, mas cada verdinho desse aqui, com um vermelhinho no meio, é uma molécula de clorofila, então são muitas aqui, e aqui também. Então, a gente tem o fotossistema 2 aqui, ó, bem entranhados mesmo, nos complexos proteicos, a gente tem alguns. Complexo 1, fotossistema 1, desculpa, fotossistema 2. Esse combinadinho aqui é a ferredoxina, essa proteínazinha aqui meio embolada é a ferredoxina NADPR-butase, a ATP sintase é bem parecida com o que a gente viu lá, e o citocromo B6F. A plastocianina que fica só dentro do lume do tilacoide, e a plastoquinona que nem foi identificada aqui, né, proteínazinha, porque ela é bem pequena mesmo. Então, ó, de novo, a luz chegando aqui, ativando o fotossistema 2, deixando um oxidante forte aí, que vai tirar elétrons da água, transferir prótons, libera oxigênio, transfere elétrons para plastocianina, vira plastoquinona, transfere para o citocromo B6F, ou para plastoquinona, transfere para o citocromo B6F, que transfere para a plastocianina, que transfere para o fotossistema 1, que junto com a luz ativa a ferredoxina na formação de ferredoxina na ADP-redutase. E aí, pessoal, com isso, a força protomotora aqui, né, o gradiente de prótons aqui dentro, vai ativar, então, a ATP sintase na formação da ATP. Ok, de novo, o mecanismo de transporte de elétrons. Aqui, pessoal, só com detalhes de todos os grupos dentro de cada complexo enzimático que transporta a energia, mas eu não vou entrar em detalhes com vocês. Essa cadeia de transporte de elétrons a gente já viu. O que mais? Tá. Então, essa aqui é a cadeia de transporte de elétrons que a gente acabou de ver e eu quero destacar um ponto nela de novo. Então, a gente já sabe aqui que para a energia luminosa ser efetivamente transformada em moléculas químicas, como no caso do NADPH, a gente precisa ter uma transferência de elétrons. A gente fala que o NADP+, é o aceptor final de elétrons, certo? Esse elétron saiu da água, viajou aqui, viajou aqui, viajou aqui, viajou aqui, foi chegar lá no NADP+, formando o NADPH. Então, o aceptor final de elétrons da cadeia transportadora de elétrons da fotossíntese é o NADP+, fato, certo? E é isso aí, pessoal, explorando essa questão, fazendo uma exploração dessa questão aí, a gente percebe o seguinte, que alguns herbicidas, eles foram produzidos nessa premissa, tá? Um deles é chamado de paraquat e o diuron, que eles vão fazer exatamente uma quebra de transferência de elétrons. O paraquat, eu acho que até pouco tempo ele não era mais permitido no Brasil, mas com essa loucura que a gente está vivendo de libera, não libera agrotóxicos, eu já nem sei qual mais é a situação do paraquat. Eu sei que muitos deles que já eram há muito tempo proibidos no Brasil, eles voltaram a ser permitidos.
O paraquat, ele faz o quê? Ele vai bloquear a transferência de elétrons do P700 para o NADP+. Então, ele vai impedir que o P700 transfira esses elétrons, né, o fotossistema 2 transfira esses elétrons, ativando o NADP+, a recebê-los. Então, o paraquat é também chamado de metilviologênio, e ele faz essa acepção final de elétrons no lugar do NADP+, certo? Então, ele mata a planta de que forma? Ele mata a planta por não produzir energia suficiente lá na etapa fotoquímica. Então, tem a entrada de luz, tem tudo, mas não tem a formação do NADPH como aceptor final. Se não tem isso, a gente tem uma bagunça na cadeia de transporte de elétrons, então isso fica mais complicado. O DCMU, ou diuron, né, que está aqui por essa fórmula, ele impede a transferência de elétrons entre as plastoquinonas, que a gente tem mais um tipo de plastoquinona, a gente fala de forma geral de plastoquinona, mas tem alguns tipos. Então, ele impede essa transferência de elétrons, porque ele compete, né, pelo sítio de ligação, e ele acaba, por fim, trazendo um estresse muito grande para a planta, por causa dos elétrons que vão se acumulando e a energia de absorção luminosa que vai se acumulando ali. Ao longo de toda essa disciplina, vocês vão perceber que grande parte da luta diária da planta é lidar com excesso de energia, com estresses, enfim. Então, excesso de energia luminosa para a planta é um problema muito sério, que gera calor, que gera excesso de elétrons na cadeia de transporte de elétrons, excesso de elétrons gera reações indevidas com outros componentes, gera formação de espécies reativas de oxigênio, enfim, tá? Então, de certa forma, esses dois herbicidas, eles causam um estresse muito grande na planta e impedem a completude do processo fotossintético, por interromper essas vias. ATP sintase, tá. Então, pessoal, vou pular esse aqui, a gente não precisa falar dela, porque não precisa falar de cada etapa dela, né? Então, como a planta se protege de excesso de energia luminosa? Então, ela tem algumas proteções naturais aí contra o excesso de fótons. Então, não é, por exemplo, a gente pegar uma planta que está dentro de casa e colocar direto no sol que ela vai se proteger ali, não. Então, quem já fez isso já percebeu que a planta, dependendo dela, assim, dependendo da espécie, ela queima se a gente fizer isso, não é mesmo? Tá meio complicado. Mas ela tem alguns mecanismos importantes de se proteger contra o excesso de radiação solar. Então, onde é que está essa proteção? A primeira linha de defesa é por meio de emissão de calor, tá? Então, ela tem essa emissão de calor. A planta pode mudar a angulação de folha, ela pode ter diversos tipos de mecanismos morfofisiológicos que ajudam nessa dispersão do calor. Mas, caso isso ainda não seja possível, o excesso de energia luminosa pode levar ao excesso de elétrons na cadeia de transporte de elétrons que não são extravasados para a forma certa, que seria a formação de NADPH. Então, eles começam a reagir com outras partes, com oxigênio molecular ali formado, levando à formação dessas espécies aqui, ó, superóxido, oxigênio singleto, peróxido de hidrogênio, radical hidroxila, que em conjunto formam o que a gente chama de espécies reativas de oxigênio. Quando eu falei lá no início da aula de radicais livres, eu estava me referindo de forma enfim, né, de forma bem popular, ao que a gente chama de, cientificamente, de espécies reativas de oxigênio. Por que isso? Elas são altamente reativas, elas são carregadas altamente reativas, nem todas são carregadas, mas enfim, elas são altamente reativas, com a meia-vida muito pequena, a gente está falando aqui de nanosegundos, e elas podem reagir com o que tiver na frente, com lipídios de membrana, com proteínas, com DNA, com RNA, levando a danos muito graves para a planta e às vezes irrecuperáveis. Quando esse excesso de espécies reativas de oxigênio começa
a atacar os fotossistemas, ele começa lá com a proteína D1, que é uma proteína que fica dentro do fotossistema 2, e essa proteína, ela serve para amparar esse fotossistema. Se essa proteína for totalmente danificada, pode levar ao que a gente chama de fotoinibição. Então, que a gente tem um desarranjo, né, do fotossistema 2, incapacidade de absorção de luz, incapacidade fotossintética, por isso chamado de fotoinibição. Certo? Como é que a planta, ela lida com esse excesso de energia? Ela tem ali, junto, os carotenoides de forma geral. A gente tem carotenoides, né, de forma geral, que tem um grupo específico chamado de xantofilas, e as xantofilas, elas podem se interconverter em formas que vão absorvendo esse excesso de elétrons para impedir que esses elétrons reajam com o oxigênio molecular, tá? Então, em locais de alta luminosidade ou mais baixa luminosidade, já tem uma proteção que é ativada, né, mais diretamente aí por meio das xantofilas, okay? Que são carotenoides diferentes. Então, aí é um dos sistemas que a planta tem de defesa contra o excesso de energia luminosa, que são ativados a qualquer momento, inclusive do dia que isso possa acontecer. Certinho? Beleza. Aí, como resumo geral, a gente tem uma fase de transferência de energia da luz, chega ao receptor final, existe a transferência de elétrons até a formação dos produtos NADPH e ATP, que serão utilizados na próxima aula por nós, que serão utilizados por nós aí na próxima aula, para a gente entender um pouco de carboxilação. Por enquanto, vocês têm dúvidas? Não. Complexozinho, mas estudo, dá para entender. Isso aí, Júlia, tem que estudar, não deixa para semana que vem para estudar, já pega logo, dá uma estudada nisso, para não perder o que a gente falou aqui, tá? Para não perder esse pique. Combinado? Muito bem. Combinado. Então, estudem. Não deixe para estudar a fotossíntese toda junta. Já tem um material da semana passada e retrasada de transporte de água e nutrientes, relações hídricas, agora iniciozinho de fotossíntese. Não deixa acumular não, pessoal, que fisiologia ela pode ser traiçoeira se a gente deixar acumular matéria, viu? Então, não deixa não. Ok, pessoal, eu vou parar então a gravação.